Oi, galera! Hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferenciado do que eu costumo trazer, mas é um conteúdo que eu gosto muito de produzir, que fazia tempo que eu não produzia. O vídeo de hoje vai ser sobre journaling, vai ser um journaling with me. Eu tô usando atualmente o Intelligine como diário, como vocês podem ver aí. Ele é bem pequenininho, então me lembra a questão do Traveler's Notebook Passport Size, mas com alguns benefícios, principalmente essa questão das folhas poderem ser bem diferenciadas, trocadas o tempo inteiro. Eu usei bastante isso, meu diário tá com bastante folhas diferenciadas, tô usando uma vibe meio junk journal para alimentar a minha criatividade, porque essas páginas que já tem ilustrações, que já tem algumas marcas, que já tem algumas cores, ajudam a gente a criar elementos na hora de fazer o journaling, deixa a gente mais criativo, mais propício a ter ideias, sei lá, me dá mais vontade de produzir. E eu gosto muito desse elemento. Então, assim, eu tinha recortado umas revistas, inclusive algumas revistas de exposição de artes, que eu acho que eu vou acabar mostrando os recortes aí mais pra frente. E lá tinha figuras maravilhosas, artes maravilhosas, e eu queria trazer isso pra minha vida, essa estética pra minha vida. Eu tenho muito isso de querer guardar as coisas bonitas que eu vejo. E os diários são a melhor forma de fazer isso. Então, tipo, aí vocês podem ver que tem imagens lindas dessa exposição. Não vou me lembrar a exposição, mas são imagens lindas. Então, eu queria colecionar, queria adicionar elas, sabe? Traduzir elas para um material que fosse genuinamente meu, que eu pudesse guardar para sempre. Porque muitas vezes eu fico sem saber o que fazer com determinados materiais. Então, traduzir eles para o meu dia, traduzir eles pro meu journal, pro meu diário, é muito legal. Então, isso é muito divertido. E o junk journal pode ser mais extremo também. Você pode utilizar materiais mais pesados, né? Mais expressivos, né? Às vezes, papel com muita textura não é uma coisa que eu gosto muito, mas junk journal sempre tem uns papéis com muita textura, às vezes muito pesados, às vezes muito amassados. É legal também trabalhar com isso. Aí eu tô utilizando apenas a questão das imagens, do background. E nesse dia aí, tinha acabado de chegar meu computador novo, meu notebook novo. Eu tinha passado um longo período sem notebook, tava sofrendo bastante, sofri bastante, tive que deixar de trabalhar, minha vida ficou toda parada por causa disso. E aí eu tava muito feliz que meu notebook novo tinha chegado, eu finalmente tinha conseguido comprar. Eu tinha sofrido não só porque eu tinha perdido o notebook e fiquei sem trabalhar, mas porque eu também amava muito aquele notebook que eu perdi. E simplesmente não tinha como consertar ele. Eu levei ele em inúmeras lojas e acabou que todas as lojas disseram que tinha dado um defeito na placa-mãe, que ele era irrecuperável, enfim. Inúmeras lojas não, inúmeras assistências técnicas. E aí eu fiquei revoltada por perder meu notebook, revoltada por ficar sem trabalhar. E finalmente eu tava super feliz, senti que era o início de um novo ciclo, sabe? Aí vocês estão vendo que eu simplesmente fui lá e recortei o manual de instrução. Isso sem saber se meu computador ia precisar da garantia. Mas eu falei, se dane, qualquer coisa eu mando o manual de instrução cortado mesmo. E eles que se virem lá. Porque eu duvido muito que eles precisem do manual de instrução. Aí eu tava fazendo meu journaling, aí atrás é uma dessas figuras, dessas obras que estavam presentes nesse manual. Não é manual, é tipo um memorando da exposição artística. E eu achei que ia dar uma vibe bem dark, bem tecnológica, sabe? Uma coisa meio cyber, assim. E aí eu tô procurando elementos para acentuar, acrescentar, na verdade, a minha composição. Acaba que minhas composições sempre ficam muito minimalistas quando eu vou olhar journaling de outras pessoas. Fica parecendo que eu sou muito minimalista, mas eu gosto muito desse aspecto claro, sabe? Desse aspecto limpo, nas minhas anotações. Tipo, no dos outros fica muito bonito. E eu sempre fico tipo, não, eu vou tentar colocar mais elementos, eu vou tentar preencher mais a folha. E acabo sempre permanecendo no minimalismo, que é onde é meu lugar de conforto, né? Uma coisa engraçada é que, pra quem tem muito medo do papel em branco, né? Se usa muito essa expressão nos journals em inglês que eu vejo. Pra quem tem medo do papel em branco, esses diários mais pequenos, como eu costumo usar, que é o Passport Size da Midori Travels Notebook e o Intelligine do Caderno Inteligente,
são bons porque você tem menos papel para preencher, entendeu? Pra mim, isso não é o problema, né? Quer dizer, pra mim isso não é a solução, porque eu uso eles pequenos assim pra serem super portáteis, pra eu carregar pra todos os lugares, né? Porque a própria Travels Notebook tem essa proposta, mas se você parar pra pensar, o regular size já é meio grande. E não poderia ser maior do que aquilo, porque simplesmente não ia ficar viável pra você viajar e viver sua vida com aquele negócio. Então eu gosto de manter a portabilidade, manter ele bem portátil, bem pequeno, bem compacto. Essa é a minha vibe e eu trabalho melhor assim. E eu acho que tem papel suficiente, inclusive, é papel pra caramba, dá pra trabalhar muita coisa aí. E minha letra é super pequena, mas na pra frente vocês vão ver que ela é minúscula, parece uma formiguinha. E então, assim, é o tamanho ideal pra mim, é o tamanho que eu mais me sinto confortável. Então, se vocês de repente têm esse medo do papel branco, apostem num diário menor pra testar mesmo, testa por um tempo, se não funcionar, volta pro grande, volta pra outro tamanho. Eu tive diário de todos os tamanhos, né? Então, assim, de uns anos pra cá, acho que faz uns 3 anos que eu tô no mesmo tamanho, que é esse Intelligine que eu comecei a usar ano passado. Eu acho que faz uns 2 anos antes, desde 2019, que eu tava usando o passaporte size. Inclusive, eu tô doida pra comprar outro da Midori, mas ainda não chegou o meu momento. E não chegou o meu momento até porque eu não tô fazendo muito journaling, sabe? Tem sido uma coisa meio vaga, porque eu tenho criado artisticamente mais para outros lados, investindo muito mais em fotografia, em visual mesmo, storytelling, vídeos pro YouTube. Então eu não tenho investido muito nesse meu hobby, que a gente não pode, que é principalmente o meu hobby, que é escrever sobre minha vida, escrever sobre os meus dias, sobre as minhas felicidades. A vida tem sido muito intensa, né? Tipo, eu trabalho, estudo. E acaba não sobrando muito tempo pra hobby. Mas tá tudo bem. Eu sei que quando meu coração precisar se derramar numa folha de papel, eu vou ter esse consolo, eu vou ter esse espaço. E às vezes eu fico um pouco me sentindo culpada, não sei vocês, como é que vocês lidam com isso, mas eu me sinto culpada de não estar contando os meus dias, porque parece que eu vou me esquecer. Tem algumas partes da minha vida que eu meio que me esqueci porque eu não tenho registro. Tem um ano da minha vida que o ano inteiro eu não tenho um registro no diário, isso é super raro, porque eu tenho diário desde, sei lá, desde que eu me entendo por gente. No meu primeiro diário eu tinha 3 anos e desde então eu não parei, então é um hobby que eu tenho, assim, há muito tempo. E às vezes eu fico pensando que se eu não escrever, talvez eu vá esquecer sobre aquilo que eu tô vivendo. E sei lá, mas isso é uma bobeira, né? Porque, tipo assim, a gente não vai esquecer. A gente talvez não vá lembrar com a precisão dos detalhes de você escrever um texto sobre aquele dia, né? Especificamente. Mas esquecer acho que é uma palavra muito forte. Enfim. Eu não tenho me dedicado a esse ato terapêutico de journaling porque talvez eu não esteja precisando de tantas coisas terapêuticas assim. Ou porque minha cabeça tá muito corrida, sabe? Junto com a minha vida. Tem muitas coisas pra fazer, então às vezes eu fico pensando, caraca, eu vou gastar 2 horas escrevendo no diário, sendo que eu tenho 35 mil coisas pra fazer. Esse pensamento é um pensamento muito ruim, inclusive. Eu não apoio esse tipo de pensamento. Bom, aí eu provavelmente tô escrevendo sobre como feliz eu tava e como que eu sentia que depois de 3, 4 meses sem computador, eu simplesmente ia voltar a fazer minhas coisas e realizar meus objetivos. Isso foi muito necessário, porque no início do ano eu comecei uma nova faculdade, a minha segunda faculdade, que é de biblioteconomia. Eu não tinha como estudar, não tinha condição de estudar sem um computador novo. Eu acabei comprando um computador simples, não tão simples quanto o meu antigo, que eu amava muito, era um dos melhores computadores que eu já tive na vida. Ele durou 3 anos comigo e eu simplesmente não acreditei quando ele se foi, quando ele partiu. E eu tive quase um luto por causa do computador, às vezes acontece. Então, esse novo computador estava permitindo que eu voltasse a estudar, que eu voltasse a trabalhar, que minha vida ficasse muito simples. Principalmente porque eu sou professora, então esses 3 meses que eu fiquei sem computador, meu Deus, eu tive que ir em lan house, eu tive que imprimir atividade em loja de xerox, impressão. Então, assim, ficou muito contramão, meu trabalho ficou meio inviabilizado, sabe?
Então, é engraçado como a tecnologia, quando ela não tá na nossa vida, realmente faz uma enorme diferença. E assim ficou o resultado final. Eu achei muito fofinho, eu gostei. Ficou limpo, né? Minimalista como sempre. Eu juro que eu vou tentar fazer umas coisas mais profundas, mais elaboradas. Mas ao mesmo tempo eu gosto dessa estética, sabe, limpa. Então eu fico nesse conflito. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Comenta aí, diz se você gostou, se você prefere narrado ou só SMR. Obrigada. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!